Portugal Esquecido, retratos de um país desigual. Eu vou começar aqui por apresentar a nossa convidada. A Catarina Martins tem 50 anos, fundou a companhia de teatro Visões Úteis, onde trabalhou como atriz e encenadora até 2009. Foi deputada à Assembleia da República entre 2009 e 2023. É doutoranda em Linguística e investigadora do Centro de Linguística da Universidade do Porto. Ora então, sobre o livro, o que é que os leitores podem encontrar aqui? Vão encontrar cerca de uma centena de depoimentos recolhidos sobre casos de invisibilidade e desigualdade social. Os estafetas das entregas, os internamentos sociais, as pessoas forçadas a coabitar e com medo de se tornarem sem abrigo, as pessoas com doença mental e sem apoio, os territórios sem serviços públicos, os estudantes que não conseguem pagar as propinas, os jovens que vivem em bairros sociais, os cuidadores informais, as pessoas LGBT. São essencialmente pessoas que sofrem com as desigualdades do nosso país e cujas vidas raramente são debatidas, tanto na vida em sociedade como na vida em política. Catarina, dar a conhecer estas situações e estas vozes é um incentivo a conhecermos as causas destas desigualdades. É o primeiro passo para a resolução dos problemas? Boa tarde a todos e a todas e muito obrigada à Arquivo porque é preciso dizer que foi a Livraria Arquivo que sugeriu que nós viéssemos cá apresentar o livro e eu fiquei muito contente. Obrigada, Susana, pelo carinho e pela ideia e por ter lido o livro. Nós achámos, ou seja, o livro começa com uma epígrafe do Bourdieu, de um sociólogo importante francês, que fez, a certa altura, um retrato também de França, da França invisível, com entrevistas, que tem um fogo que o nosso livro não tem, mas em que nós, assumidamente, também nos inspiramos. Mas há uma frase que é de Bourdieu, que é tudo o que o mundo social fez, conhecendo, pode desfazer. Ou seja, os problemas que nós temos, que nós criamos, se os conhecermos, é o primeiro passo para o resolver. E esta é a ideia deste livro. Alguns dos temas do livro são temas que têm estado no debate público. Outros são temas que têm estado ausentes do debate público. O que nós tentámos fazer foi, mesmo nos temas que têm estado no debate público, dar voz aos protagonistas desses temas que não têm sido ouvidos. Claro que as pessoas têm voz, as pessoas têm opinião, as pessoas sabem da sua vida, mas muitas vezes há temas que são tratados, mas não se trata daquela forma ou daquelas pessoas, elas não são ouvidas. E o que nós tentámos neste livro foi, mesmo aqueles que são temas que são mais comuns e mais falados, ouvir as pessoas que não são faladas. Nós não achamos que fazemos o retrato de tudo. É do que deu. E isso é mesmo assim. Os projetos dos livros quanto mais uma pessoa pensa e mais uma pessoa pensa que falta. E há um momento em que o livro tem de estar e tem de se parar e está feito. Portanto, nós não temos a pretensão de termos as situações todas de invisibilidade. Temos algumas, temos aquelas a que fomos. E por outro lado também, nós não achamos que os relatos individuais das pessoas sejam o retrato coletivo daquela situação. Cada pessoa fala da sua situação. Agora, o que nós achámos importante foi cruzar as vozes individuais, e houve mais de 100 pessoas que nos deram os seus testemunhos para este livro, nas mais variadas circunstâncias, com dados que são dados estatísticos, de estudos económicos, de estudos sociais que foram feitos, e, portanto, todos os capítulos têm uma introdução com base nesses dados, para tentar dar um panorama geral do que nós achamos que é o caso, a questão que estamos a apresentar, e depois ter testemunhos pessoais, pessoas naquelas situações, e às vezes os depoimentos até são contraditórios, mas a vida é contraditória e nós também quisemos trazer isso. Tanto a Catarina como o João Teixeira Lopes chamam este livro um livro de combate. Isso é logo assumido aqui na introdução do livro. O que é que querem dizer com isto? A expressão é do João. É preciso dizer, a ideia deste livro foi do João, não foi minha. Eu tinha acabado de sair da coordenação do Bloco de Esquerda, acho que até foi no dia da convenção, ou se não foi no dia, foi na semana, e o João mandou-me uma mensagem a dizer: agora que estás desocupada, tenho uma ideia.
Portanto, na altura, ninguém sabia que havia haver legislativas, ninguém estava a pensar em eleições, estava fora do nosso quadro tudo isso, mas a ideia era, que é uma ideia que o João já tinha há muito tempo e queria mais mãos para fazer, que é vamos falar do país, vamos falar do que nunca se fala e que tem de ser mudado. Isto tinha a ver também com as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril. A Bertrand achou boa ideia fazer este livro e era um pouco como é que nós vamos pensar o país que somos, herdeiros que somos e gratos por isso, toda a transformação que o 25 de Abril trouxe, mas a olhar para o que hoje tem de ser discutido, porque, ou seja, a democracia que nós temos, com todas as suas contradições, foi construída pelas faltas que era preciso resolver, por tudo o que era preciso fazer. E a ideia do livro de combate é isso, vamos ver o que é preciso fazer hoje. Onde é que hoje há força coletiva e há vontade de fazer. O livro de combate é isso, não é? Nós mostramos para pensar. E também porque nós só somos coordenadores do livro. Nós escrevemos alguns dos capítulos, mas o livro tem mais de 20 autores. E os autores do livro, uns são investigadores que trabalham com o João. O João é sociólogo, como sabem, tem um enorme trabalho na área da sociologia, muito reconhecido, trabalha com muitos investigadores e há muitos jovens investigadores que quiseram participar neste livro. Outras são pessoas que vieram mais trazidas por mim também, que têm tido trabalho muito concreto no terreno em determinadas áreas, às vezes até se cruzaram. O exemplo disso é o capítulo sobre as pessoas em situação de sem-abrigo, que foi escrito por uma jovem investigadora e pela pessoa do bloco, quando o Bloco de Esquerda estava na Câmara Municipal e tinha responsabilidades nisso, montou o acolhimento às pessoas sem abrigo durante a pandemia, que foi um momento muito complicado e diferente, até uma experiência muito intensa desse período. Portanto, conjugámos experiências de terreno com pessoas, os autores conjugam essas experiências e os próprios autores trouxeram as lutas de que queriam falar. Ou seja, há muitas coisas que fui eu e o João que propusemos, claro, sentámos-nos os dois e desenhámos um índice lindo, maravilhoso, que não tem nada a ver com o livro, ou tem a ver em algumas coisas, por boas razões, porque as pessoas que quiseram fazer o livro connosco, quando nós começámos a desafiar pessoas, trouxeram outros ângulos, e eu acho que a expressão livro de combate também vem daí, porque trouxeram as lutas que para si eram importantes, para si eram mais relevantes. Eu acho que há um exemplo muito, que eu acho que é emblemático disso, que é, nós tínhamos pensado alguma coisa sobre territórios, mas há um caso que é sobre um sítio onde não há nada, não há nenhum serviço público, não há sequer um café. Escrever isso e falar com as pessoas daquela localidade não foi ideia minha nem do João. Foi ideia de um estudante mesmo muito jovem, que quis falar da terra que foi dos avós. E porque é para ele um combate, que aquelas pessoas possam ter coisas. E, portanto, é nisso que também é um livro de combate, porque cada pessoa que o fez estava muito empenhada na sua causa e em ouvir as pessoas sobre ela. A próxima pergunta tem a ver com... Eu espero não estar a tentar homogeneizar aquilo que é plural, porque eu sei que isto é sempre complexo e não muito justo. Mas a verdade é que há questões que são transversais a todos os depoimentos. Clivagens de classe profundas, a que se juntam as discriminações com base no género, na idade, na racialização, no território, na orientação sexual e na deficiência. A verdade é que estes problemas abordados não são novos. As circunstâncias podem ser novas e os intervenientes também, mas os problemas, na sua gênese, são antigos. Será que são problemas endémicos em Portugal? Sim, Portugal tem, desde o 25 de Abril, mais de 2 milhões de pessoas que vivem em situação de pobreza. Eu acho que é das coisas que nos deve chocar mais é como é que nós, nestes 50 anos, nunca conseguimos reduzir este número. Ou seja, não estou a dizer que não se combateu imensa pobreza depois do 25 de Abril, mas, digamos assim, grosso modo, dos anos 80 até hoje, nós mantemos 2 milhões de pessoas que vivem em situação de pobreza, que vivem no limiar da pobreza. Ou seja, é uma questão muito complexa, de resposta complexa. E é uma questão em que se cruzam muitas situações. Nós não fizemos alguns temas de desigualdade que não estão organizados enquanto tal, porque são transversais a tudo. Por exemplo, a desigualdade de género e a questão das mulheres. Não é abordado um capítulo sobre as mulheres, mas, na verdade, as questões da desigualdade de género
justificam, não justificam nada, mas são a causa de muitas das questões que nós depois vamos ver e dos problemas que se colocam. Assim como as questões do racismo e as questões de quem foi sempre desapossado de qualquer rede. E isto são questões que permanecem. Há depois também questões que têm a ver com a nossa própria a vulnerabilidade de quem trabalha em Portugal. Nós dizemos muito classe média, mas falamos sempre, ainda assim, de rendimentos que são muito baixos, com que as pessoas têm muita dificuldade de fazer face a imprevistos para além de pagar as suas contas, não é? Em Portugal, nós tratamos como se fossem pessoas que têm uma situação confortável, aquelas pessoas que são capazes de pagar as suas contas durante um mês, ainda que, na verdade, nunca tenham grande folga para quando a vida dá uma volta. E aí há problemas novos. E, por exemplo, quando nós lidamos com as pessoas que ficaram depois dos incêndios, ou com as pessoas a quem a subida de taxas de juros do BCE, da Euribor, deu cabo completamente da prestação da casa. Estamos a falar de pessoas que que julgavam que estavam numa outra situação social, que não se viam a si próprias como pessoas socialmente vulneráveis e a precisar de ajuda, e de repente ficaram numa situação impossível. E esta fragilidade das nossas construções coletivas, eu diria Estado Social, porque o Estado Social também precisa de ser cuidado. O Estado Social não pode ser só saúde e educação. O Estado Social também deve pensar a habitação, também deve pensar o cuidado no final da vida, ou o cuidado ao longo de toda a vida de uma maneira geral, não é? Como nós não construímos esta rede de Estado Social nas várias áreas, há também aí uma enorme vulnerabilidade de quem nunca pensou em si como vulnerável. E, portanto, eu diria que há temas que nunca foram tratados e, portanto, nota-se que são problemas que permanecem, ainda com rostos diferentes, não é? Porque em cada tempo o país vai mudando e, portanto, há questões que aparecem como diferentes, embora, se calhar, as causas sejam muito comuns e permanentes. Até porque a habitação, tal como a saúde e a educação, são direitos consagrados na Constituição, não é? Sim, nós temos uma Constituição extraordinária. Mesmo com todas as revisões, etc., e algumas revisões são... Não interessa. Mas a Constituição continua a ser extraordinária. É verdade, é uma Constituição... Porque é uma Constituição que tem um horizonte muito bonito, que é nós, enquanto comunidade, vamos viver todos melhor uns com os outros. Não é contra ninguém, é a favor de toda a gente. É extraordinária e, mais, é muito realista. É muito realista, porque o que estabelece como direitos de todas as pessoas são mesmo as coisas que são fundamentais. Alô? A Susana ajudou-nos bastante porque nos preparou aqui perguntas difíceis e, portanto, assim... O que é que eu estava a dizer? Da Constituição. Acontece que esta Constituição é respeitada genericamente do ponto de vista formal em Portugal, ou seja, formalmente existe um cumprimento da Constituição, e ainda bem, foi o que permitiu, por exemplo, na Troika, quando se cortaram pensões, reverter esses cortes que a Constituição não deixa, ou seja, o que eu estou a dizer é o cumprimento formal da Constituição também tem consequências materiais, e materiais que são muito importantes, mas há partes da Constituição que nós nos habituámos ao longo dos anos que fossem proclamações e não direitos materiais. A habitação é um desses. Está lá, mas nós habituámos-nos que pudesse ser um objetivo proclamado, mas não um direito material. Desse ponto de vista, e nós no final do livro também falamos sobre análise e propostas, nós achamos que a nossa Constituição está do lado das propostas. O nosso problema é que quase 50 anos depois da Constituição, alguma parte ainda esteja no direito das propostas, quando já podia estar no âmbito do que fizemos. Então vou agarrar justamente nesta deixa das propostas. João, muito gosto e seja muito obrigado. Bem-vindo. Muito obrigado. Já começamos aqui a conversar sobre o vosso livro. Como sabem, o João Teixeira Lopes é sociólogo. Creio que a esta altura não faz sentido fazer aqui uma apresentação formal. E vou ser aqui uma grande velhaca muito má. Vou logo aqui agarrar na deixa da Catarina e vou-lhe perguntar, João, sobre as propostas que apresentam no final do livro. Peço que nos falem um pouco sobre isso. Muito bem. Antes de mais, muito boa tarde. Não sei se estão a ouvir bem. Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer à livraria Arquivo
o convite que nos fez. Finalmente conheço este espaço, vou conhecer ainda melhor no final. Queria também pedir-vos desculpa pelo atraso, mas por complicações com a alta da minha mulher, não é de uma familiar, da minha mulher, que foi hoje operada em ambulatório, saí mais tarde do Porto, apenas por isso. A parte das propostas, a Catarina desenvolve melhor, mas eu vou dizer alguma coisa sobre elas também. Desde logo, o facto de nós sermos uma sociedade que vive em tempos cruzados. O que é que eu quero dizer com isto? Olhemos para os 50 anos do 25 de Abril, para percebermos as propostas, não é? Nós somos um país que avançou imenso. Se compararmos os indicadores da década de 60 ou da década de 70 com os de 90, com a viragem do século, com o momento atual, vemos esse avanço avassalador, essa aceleração. E vemos que somos, vou dar alguns indicadores excepcionais, um dos países do mundo com a menor taxa de mortalidade infantil. Morriam imensas crianças em Portugal nos anos 60. Aliás, a própria relação com a infância e com as crianças era distinta, porque era difícil, em alguns meios, em alguns territórios, em algumas classes sociais, olhar para a criança com o mesmo investimento com que se olha hoje. Ou com o mesmo carinho, ou com a mesma ternura, porque a morte era uma presença. Olhemos para aquilo que é também a população ativa, que nos anos 60 ainda estava no setor primário e que agora está no setor terciário. Olhemos para aquilo que são as nossas grandes cidades, a urbanização que aconteceu. Olhemos para a educação. Nós tínhamos uma estrutura da população ativa em termos educacionais que era um atraso brutal. Nós, no final do século passado, século XX, tínhamos a mesma estrutura da população ativa que a Suécia ou a Noruega 100 anos antes. E isto é todo o sinal de um imenso atraso. A pobreza, enfim, as desigualdades sociais. Todavia, mesmo tendo em conta estes avanços enormes, constatamos hoje também que há ainda muito por fazer. Somos um dos países mais desiguais da Europa. Aliás, se olharmos para a concentração da riqueza, quando começamos a perceber, enfim, já quando olhamos para os 10% mais ricos e 10% mais pobres, verificamos uma enorme desigualdade. E quando começamos a afunilar, a chegar aos 1%, ou aos 0,1%, ou aos 0,01%, vemos que é insuportável a concentração de riqueza. 100, 200 vezes mais. Isto é um atavismo, isto é um sinal ainda de grande atraso, não há como dizer de outra maneira. Ou quando nós olhamos o papel das mulheres, não é? O papel das mulheres que nestes anos todos representa um avanço imenso. Ainda assim, elas ganham 16,5% menos do que os homens quando estão em funções iguais. Ou têm ainda uma sobrecarga enorme na divisão das tarefas. Está comprovado, há estudos recentíssimos sobre isso. Ou são ainda, e de que maneira, vítimas de violência doméstica, de agressão. Portanto, este país de tempos cruzados é um país onde coexiste ainda muitos traços de atraso, muitos traços de modernidade e já alguma antevisão de um futuro complexo. Olhemos para a economia das plataformas, que é o futuro, e vejamos como ela é simultaneamente uma promessa de que tudo vai correr com eficiência, com mais qualidade e ao mesmo tempo o sinal no trabalho de tanta exploração, de tanta... vejam o nosso capítulo sobre os estafetas e perceber se há como os algoritmos da economia do futuro e das plataformas estão, na verdade, ainda treinados para nos prejudicar e não para nos ajudar. E, portanto, as nossas propostas são para que se consiga cumprir... Podia dizer cumprir Abril, era um lugar comum. Mas para que se consiga que esta modernidade que nós temos e que é uma modernidade inacabada e conservadora, inacabada ficou muito por fazer, há muito por fazer, conservadora é o que foi feito, favoreceu certas classes, certos grupos, certos interesses. As propostas vão nesse sentido, no sentido de uma modernidade em que o combate à desigualdade esteja no centro. E o combate à desigualdade passa... E daí a ideia que temos de investir nos serviços públicos. Os serviços públicos são um sinal
do país que temos. O bem público. A ideia tão difundida hoje, duas ideias tão difundidas hoje e tão erradas. Ideia 1, vamos pagar o menos possível de impostos. Isso é o caminho para a total ruptura do contrato social, que nós também defendemos nas propostas, que deve ser retomado. O contrato social é a única forma de termos uma sociedade decente. Isto é, o contrato entre gerações, entre pessoas mais velhas e pessoas mais novas, entre pessoas que trabalham e pessoas que estão reformadas, entre pessoas que têm mais qualificações e pessoas que têm menos, entre pessoas que têm mais dinheiro e que têm menos. E, portanto, o natural é termos, sim, impostos em que os que ganham mais pagam mais e em que a progressividade desse imposto é um sinal de que ele é bem aplicado socialmente. Portanto, o pagarmos impostos, ou deixarmos de pagar impostos, é um absurdo que, no entanto, vai sendo colocado no senso comum e como uma ideia natural, uma ideia benévola. Ou então a ideia de que devemos, acima de tudo, olhar para nós próprios, para a nossa experiência pessoal, para a nossa individualidade, como se houvesse aqui um novo culto, uma transição para uma espécie de religião do eu, em que só a nossa experiência é a medida de todas as coisas. E só aquilo que nós conseguimos, através do que sentimos, ou do que vivemos, ou do que sofremos, é que pode ser o diapasão da medida do mundo. E que é uma ideia errada quanto mais uma vez, à sociedade que queremos. Queremos uma sociedade de pessoas que estejam isoladas, ou queremos uma sociedade de pessoas que são capazes de se entender, que são capazes de se colocar no lugar do outro, que são capazes de sentir empatia, que são capazes de se transformar pelo contacto com os outros e não de viver em bolhas altamente fechadas, onde só se ouve o que se quer ouvir, onde não somos capazes de nos confrontarmos com a diferença. Só a diferença acrescenta, aliás. Contrato social, serviços públicos, esta capacidade também de combatermos um senso comum que se vai instaurando como algo inquestionado, parece-me ser o caminho a fazer. Mas a Catarina vai falar de mais propostas em concreto. Aliás, porque essa parte do livro foi ela que a fez. Então, brevemente, as propostas que nós temos no livro não são equilibradas. Não são equilibradas do ponto de vista, isto é um projeto deste tipo. Porque as propostas são propostas que respondem aos casos sobre os quais nós escrevemos. As pessoas com quem nós falamos e que nós entrevistámos, e muitas numa enorme situação de vulnerabilidade, não são coitadinhas, são pessoas que têm ideias sobre a sua vida e sabem do que é preciso. E nós tentámos que as nossas propostas dialogassem com o que nós aprendemos a ouvir estas pessoas e a escrever estas pessoas. Quer dizer que há áreas em que há muita proposta, há áreas em que há menos proposta, as propostas são desequilibradas, como vos dizia ao princípio, também não achamos que o livro seja sobre tudo. Estas propostas eu acho que têm uma característica. É que mesmo as propostas que muitas vezes parecem mais pequeninas mudanças que podiam fazer tanto pela vida das pessoas e que às vezes até são descritas assim pelas pessoas que querem alguma mudança, na verdade são alterações que não acontecem porque seria uma enorme transformação e seriam uma enorme alteração do poder, nomeadamente do poder económico. E portanto as propostas vêm daí. Portanto, às questões do que é o Estado Social, de reconstruir o Estado Social, um Estado Social que insira também os cuidados, que tenha também a habitação, às questões do compromisso com o trabalho. O trabalho pode ter novas formas, mas continua a ser trabalho e, portanto, continua a ter capacidade de proteção do trabalho, do direito do trabalho, dos horários no trabalho. Não há razão nenhuma para que a tecnologia sirva de desculpa para fazer de conta que não há relações de trabalho ou que não têm de existir horários, regras, etc., proteção social. Para lá destas questões, há uma questão que o livro levanta, que é o país precisa de ter um projeto imenso que nos dê mais capacidade de investimento em setores que mudem a nossa economia, que a qualifiquem muito e que sejam capazes de coesão. E para nós essa é a resposta às alterações climáticas. O livro tem uma parte em que nós ouvimos quem vive no território que ardeu. Nós ouvimos pessoas que vivem ao lado de uma fábrica que não as deixa respirar. Nós ouvimos pessoas que vivem em sítios onde já não há água. E falámos com pessoas que têm uma enorme qualificação, mas que estão a trabalhar no chamado setor primário, no que é setor primário, agora de uma outra forma.
Porque nós falámos com pessoas que são biólogos e de biotecnologia que estão a tentar outras formas de regenerar territórios, mas que estão à margem de tudo o que é... estão à margem da economia, ou seja, são sempre pequenas coisas, são coisas que duram sempre poucos anos a transformar quando elas têm a capacidade de o fazer. E, portanto, há uma parte da nossa proposta que é também o país precisa de um novo projeto. De um novo projeto em torno do qual nós nos possamos unir e dizer, há este caminho para fazer. E para nós isso é mudar a energia, é mudar a mobilidade, é mudar a forma como nós tratamos o território, a água e o solo, desde logo. E nós bebemos com essa experiência para propormos isso. Se depois do 25 de Abril precisávamos de construir a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde e o saneamento básico, hoje precisamos nos adaptar e de mitigar as alterações climáticas. E isso é um trabalho de grande fogo. E não é uma coisa para duas pessoas de uma engenharia estranha. É o mesmo um trabalho do território que vai ao encontro de muitas das questões que são levantadas e cuja resposta é fundamental porque produz igualdade, não apenas igualdade no território, mas igualdade entre as pessoas. E as questões da igualdade e de haver um projeto que nos diga que nós, como comunidade, podemos ser melhor, são hoje fundamentais até para as questões de combate ao conservadorismo, à extrema-direita e à destruição de projetos de comunidade. E, portanto, o livro vai aprendendo com estas pessoas e fazendo propostas nestas áreas. E também propostas sobre... É um termo... O João estava a dizer que esse capítulo... Na verdade, há uma parte do capítulo que foi a ideia do João, que é muito importante, que é popularizar a democracia. Ou seja, recuperar os mecanismos de democracia concretas, cotidianas, que a democracia nas escolas seja a valer. Ou seja, a democracia não pode ser votar de vez em quando e depois haver os chamados debates públicos sobre temas que estão nos sites da internet com um discurso que ninguém percebe o que é que se está a falar. Popularizar a democracia tem de voltar a recuperar espaços de democracia no cotidiano e espaços de decisão democrática no cotidiano. E esses espaços hoje até podem aprender com as novas tecnologias, mas as novas tecnologias não podem servir para excluir ninguém. Mas, sobretudo, tem de se recuperar, porque ao longo dos últimos anos, sobretudo nas últimas 3 décadas, se foi perdendo espaços de decisão cotidiana democrática para lá dos espaços de eleição institucional, digamos assim. Isso para nós também é uma parte muito importante, que é popularizar a democracia. Nós precisamos que a democracia seja popularizada, para que as pessoas acreditem nela e saibam que têm parte nela todos os dias. Deixem-me só dar mais 2 exemplos, ainda daquela ideia que eu avancei de vivermos um país onde se cruzam tempos dispares, tempos desavindos, assincronismos, isto é, fatores de avanço, de modernidade e fatores ainda de grande atraso. O nosso país é muito singular por esse cruzamento. A educação, como eu disse, avançou imenso e veio um número à cabeça. Na década de 60, a probabilidade de um filho de operário entrar na universidade, no ensino superior, era de 600 vezes menos, 600 vezes inferior à de um filho de médico ou de advogado. No virar do século, já em 2010, 2011, o cálculo foi feito e tinha diminuído para 3. Ainda assim, é muito. O facto de termos uma entrada no ensino superior que já abrange a maior parte dos jovens, na coorte entre os 18 e 24 anos, mais de 50% estão no ensino superior e, diga-se de passagem, com uma grande feminização. As raparigas estão mais no ensino superior, estão ainda mais nos mestrados e nos doutoramentos e têm mais sucesso escolar. Mas ainda há essa diferença. Ainda é 3 vezes mais difícil entrar no ensino superior para um filho de operário do que para alguém que já tem uma herança familiar em termos económicos e em termos culturais. E eu vejo hoje os estudantes, e isso está refletido no livro de um dos capítulos, a abandonarem o ensino superior, alguns, ou porque não têm dinheiro suficiente para dar conta das despesas que o ensino superior acarreta. Basta estarem ali naquele limbo que já não recebe a ação social. Não quer dizer que tenham dinheiro ou que sejam ricos. Basta serem, enfim, uma classe média frágil. A nossa classe média é muito frágil, como vocês sabem. A classe média em Portugal pode significar, com algum imprevisto, cair rapidamente numa situação de pobreza. 42% dos portugueses seriam pobres se não fossem as transferências sociais. Já agora,
já que tanto se fala nessa perspectiva egoísta de não vamos pagar impostos, não vamos transferir socialmente para quem precisa, não vamos ser uma sociedade solidária. Se não fôssemos uma sociedade solidária, 42%, quase metade da população, quase 5 milhões de pessoas eram pobres. São as pensões, são os subsídios de desemprego, é o abono de família, é o rendimento social de inserção. É isso que, apesar de tudo, diminui a intensidade da pobreza. Contudo, ainda assim, 20%, 2 milhões, continuam a ser pobres e temos reduzido muito pouco a pobreza. Isso é inconcebível para um país que quer ser, volto a repeti-lo, decente. Mas dizia eu, os estudantes universitários, alguns deles têm imensa dificuldade e abandonam o estudo ainda por motivos económicos. Como, aliás, abandonam muitas vezes o estudo ligado aos motivos económicos porque não conseguem ter uma casa. E hoje em dia estudar no Porto ou em Lisboa ou em Coimbra, 3 exemplos que eu conheço bem, é muito caro se não se tiver ou um elevado escalão na ação social escolar ou uma residência universitária. E já agora temos também vários capítulos aqui sobre a questão da habitação. Não sei se já falaram ou não. Este é que é o problema de eu chegar mais tarde e posso estar a repetir. Casos há em que as pessoas nos dizem eu não sei se amanhã não serei sem teto ou sem abrigo. Pessoas de classe média, nem sequer estamos a falar de pessoas, digamos, pobres. Pessoas que têm, nestes casos em concreto, curso superior até, empregos qualificados, mas mal pagos. É outra característica do nosso país. Empregos qualificados são empregos mal pagos. Poderíamos falar dos perfis da imigração, por exemplo. E isso significa que se abandona o ensino superior. Outro exemplo, tanto se avançou na saúde, como é sabido, e, no entanto, tanto há por fazer. O caso dos internamentos sociais. Se um idoso tem 80 anos, tem um acidente em casa, uma fratura, vai à urgência do hospital, é internado, é tratado, tem alta médica, não há ninguém que o vá buscar. Ou porque ele não tem ninguém, quer dizer, não tem filhos, ou os filhos estão imigrados, ou já não tem vizinhos, ou porque os filhos não têm mesmo qualquer possibilidade de tratar dele. Pode acontecer. Essa pessoa vai ficando no hospital e vai tornar-se um internamento social. Qualquer assistente social que trabalhe no hospital sabe o que isso é. Internamentos sociais são pessoas que ocupam camas quando já têm alta médica. E que custam ao país, está até inclusivamente contabilizado, mais de 300... Tem aumentado imenso. São milhões de euros, centenas de milhões de euros por ano. E os médicos querem pressionar as assistentes sociais, terem estes doentes aqui, porque eles não são doentes. E nós precisamos das camas. E, todavia, eles não têm para onde ir. Porque não há uma rede de cuidados continuados capaz de receber. Porque não há uma rede comunitária, não há resposta comunitária capaz de os receber. Porque isto do hospitalocentrismo é também um sinal preocupante. Há soluções que não tem que ser o hospital a dar. Que podem passar por respostas integradas na própria, se quisermos, no próprio tecido social local. O que é que acontece com estas pessoas? Rapidamente, às vezes 3 meses, 4 meses, perdem as suas capacidades de orientação, a sua desenvoltura cognitiva. Eram pessoas que estavam bem, que tiveram uma pequena fratura porque se magoaram em casa. 3, 4 meses no hospital, completamente fora de tudo, e ficam dependentes. E não há quem as receba. E a única solução, muitas vezes encontrada, é irem para um lar a 300 ou 400 quilómetros de distância. E isto acontece inúmeras vezes. Vejam bem como isto significa que há muito a fazer ainda. Este país de contratempos. Força, Catarina. Não, nada. Eu ia dar do meu este. Obrigada. João, já fiz esta pergunta à Catarina. Ambos na introdução dizem que este é um livro de combate. Sim. É um livro de combate, isto é, o que é que um livro pode fazer? O que é que um livro pode transformar? É uma resposta incerta. Mas um livro é sempre um apelo. E em alguns casos, o apelo é indizível. Há uma estrutura de apelo em qualquer livro, porque se espera que ele transforme as pessoas pela leitura, e há sempre modos de ler. A leitura nunca é unívoca. Qualquer pessoa lê à sua maneira, se relaciona com o livro, traz para a leitura as suas próprias experiências, a sua mundividência, e o livro tem esse poder transformador. Mas neste caso é mesmo explícito. Nós queremos que o livro seja um instrumento de pensar de outra maneira. E pensar de outra maneira é já uma forma de
pequena que seja, se começarmos a pensar de outra maneira, se criarmos exercícios, rotinas, espaços e já agora também companhia, pessoas, em conjunto, para pensarmos de outra maneira, estamos a avançar, eu creio. E por isso o livro é um livro de combate porque a partir dos depoimentos das pessoas na primeira pessoa, que permitem que cada um leia este livro de forma diferente. Eu suponho que a Catarina já disse isto, mas para o caso de não ter dito, o livro pode ser lido quer através das infografias, quer através das infografias, isto é, uma leitura rápida, em 5 minutos dá-nos um retrato do país, porque temos números atualizados sobre os diferentes domínios, e simultaneamente é um livro que nos permite também aceder às experiências que as pessoas nos contaram, na sua generosidade, e que estão até na primeira pessoa. E isso transforma. Isto é, nós queremos que, depois da leitura deste livro, que cada um lerá como entender, como é óbvio, liberdade, livros e liberdade conjuga bem, não é? Qualquer livro já agora é uma homenagem ao 25 de Abril. Queremos que as pessoas se sintam transformadas. E que falem com outras sobre o que aqui é dito e que discutam e que se possa fazer que possamos semear ideias, ainda que essas ideias possam ser incómodas, controversas, contra a corrente, heterodoxas, o que se quiser chamar. O que não podemos é continuar todos a pensar para dentro, sozinhos, e não podemos é também todos continuarmos a pensar da mesma maneira, isto é, reproduzindo os lugares comuns da discussão, porque esses não servem para nada. Para nada. Desculpa, posso acrescentar uma coisa? Se eu me esqueci, há uma coisa. Normalmente, o João é que começa, e portanto, o facto de eu ter começado a falar, faz com que eu me tenha esquecido. Há uma coisa que. Porque eu falei do Bourdieu logo ao princípio. Mas, sobre a história do livro de combate, para mim é muito importante, que é as pessoas que generosamente partilharam connosco os seus testemunhos permitem, julgo eu, a quem está a ler, perceber a situação de uma forma muito pessoal. É um exercício de empatia também. Porque às vezes é muito fácil nós descartarmos problemas que nos parecem longínquos em grandes números. E quando as questões vêm na história de vida das pessoas, no seu cotidiano, nós depois somos todos muito parecidos. E percebemos como aquela... exatamente aquilo não está a acontecer comigo, mas eu sou muito parecida com ela. Nós ao perto, se calhar, somos todos bem mais parecidos. E o exercício da empatia, nós achamos que neste momento que nós vivemos do mundo, é um exercício que é um combate. E nós quisemos exercitar a empatia. E exercitar outra coisa também, que é o combate à solidão. Eu acho que nos capítulos diferentes, e pessoas de idades diferentes e que vivem situações diferentes, sentirão isso sobre assuntos diferentes. Mas eu vos garanto que há partes em que quase todas as pessoas, eu seguramente senti, o João, as pessoas que fizemos, vemos alguém a falar de alguma coisa que nós também pensamos, de que nós também temos medo e que não seríamos capazes de dizer daquela forma. E sentimos mais acompanhados nos nossos medos, nos nossos receios, por sabermos que há outras pessoas que também estão a pensar. E o sentir-nos acompanhados também quer dizer que há mais gente para combater connosco isto tudo que nós vemos. O nosso combate é também um combate que se promove por essa empatia que nos liga a todos. Permitam-me acrescentar que este é um livro fundamental para descodificar a complexidade do presente. É preciso conhecer a sociedade para fazermos parte dela enquanto sujeitos. Agora, sobre o livro. O livro é um dos objetos, a meu ver, gostaria de ouvir a vossa opinião, um dos objetos mais revolucionários que o homem pode criar. Nenhum outro objeto, a meu ver, claro, e discordem, por favor, consegue congregar tecnologia, arte, conhecimento, evasão, diversão, a um preço tão reduzido. Verdade. E claro que o público também pode, obviamente, discordar ou concordar. É verdade, inteiramente verdade. Logo veremos. No dia 23 de abril, próxima terça-feira, comemora-se o dia do livro. E o livro também consegue congregar, para além de tudo aquilo que disse, algo que é fundamental, que é a liberdade. Parece-me que andam lado a lado, para a par. E para além disso pode ser também uma alavanca contra a pobreza, contra a exclusão social, contra a servidão. Absolutamente. Gostaria de vos ouvir.
João, agora começa tu, eu já comecei muitas vezes. Eu estava a lembrar-me precisamente de um livro que acabei de ler há pouco tempo, muito conhecido, Irene Valero, O Infinito num Junco, que é sobre o livro e sobre a leitura. Como o livro é frágil, não é? O livro que começa a ser escrito nos materiais tão frágeis, tão perecíveis como um junco, do qual se faziam os papiros e que vai sendo ao longo da história tantas vezes queimado. E ela fazia a pergunta: quantos livros não chegaram até nós por serem perecíveis e porque os poderes instituídos os acharam perigosos e os destruíram? E, no entanto, ainda assim, é um milagre terem salvado alguns. É um milagre terem chegado até nós os fragmentos de Safo. É um milagre terem chegado até nós ainda alguns autores greco-romanos e alguns autores... quer dizer, a escrita e o livro, se pensarmos no que foi a queima dos livros, basta pensar na Inquisição, basta pensar no nazismo. O nazismo, a primeira coisa que fez foi uma grande fogueira. E os livros, todavia, resistiram, não é? Resistiram através das bibliotecas, resistiram através das livrarias e resistiram através das nossas casas e de passarem de mão em mão. Não é? Passarem de mão em mão. O Porto tinha uma livraria, a Leitura, que era uma referência para todas as pessoas que queriam, ainda durante a ditadura, eu não vivi esse tempo, mas contaram-me, que queriam, lá está, a pensar de outra maneira. E tinha um livreiro que, à socapa, de forma sorrateira, ia passando os livros, ia dando sugestões. E aqui os livreiros são muito importantes porque o algoritmo pode dar-nos sugestões, mas o livreiro conhece-nos melhor e conseguimos falar com ele de outra maneira do que com o algoritmo. Irmos a uma livraria e sermos aconselhados e podermos folhear os livros. O livro é sensível, também é algo que o tato e que os sentidos nos trazem e tem sempre qualquer coisa de epifania. Quer dizer, o livro é um indizível que se concretiza em cada leitura. Eu creio que isso é fantástico. E é aquela forma também última de resistência, não é? A propósito, e com isto termino, não quero aqui divagar, a propósito da leitura de livros, da chamada literatura cor-de-rosa ou literatura ligeira. A literatura ligeira é assim que eles foram estudados. Fez um amplo estudo há muitos anos atrás em Inglaterra e que mostrava que aquelas mulheres que liam livros de literatura que nós diríamos classificando. E as classificações são horríveis, não é? Porque as classificações é pôr as pessoas também num determinado lugar. É sempre hierarquizar. Mas dizíamos, uma literatura menor, já para não utilizar outros epítetos. Todavia, para aquelas mulheres lerem, significava terem, numa parte, ainda que ínfima do seu dia, um espaço para si. Um espaço que era subtraído às obrigações familiares. Um espaço que era subtraído a ter que cuidar sempre dos filhos a toda hora e a todo momento. A ter que tratar dos filhos e do marido a toda hora e a todo momento. E que permitia, inclusivamente, falar com outras mulheres sobre assuntos da vida delas. E esse estudo sobre essa leitura chama-se Reading the Romance. Ler o romance. E, portanto, ler é também uma maneira de resistência e de liberdade. Não é? E de liberdade... ainda que ínfima, ainda que às escondidas, ainda que em 5 minutos, ainda que... mas é um espaço que se cria e que nos permite desacelerar num mundo em que não há possibilidade, parece, para desacelerar e para conseguirmos pensar. Obrigado. Eu sou uma péssima investigadora de linguística. Fiz mestrado há uma data de anos e estou há uma data de anos a tentar concluir a tese. Porém, ainda há algumas coisas que são estudadas e de que me lembro relativamente bem e que para mim são importantes e é uma das razões porque eu gosto de linguística. É que o simples facto de haver lombadas de livros disponíveis para nós podermos olhar para elas faz o nosso cérebro crescer. Está provado que quem cresce com lombadas de livros tem muito mais capacidade de ir olhando para as coisas. Isso é extraordinário. O que a escrita nos faz, o que a leitura da escrita nos faz, a escrita também nos faz muito bem, mas aqui a leitura, a forma como condensa ideias, a forma como cada ideia e cada palavra abre um universo, como nos organiza a cabeça. Até quando discordamos da organização que o que estamos a ler nos quer impor.
Mas a verdade é que esta forma de ler, de nós termos contacto com outras ideias, abre literalmente o nosso cérebro, cria literalmente outras ligações. E o objeto livro tem duas características extraordinárias. A primeira é que nunca acaba a bateria. E eu acho isto muito importante. A segunda é que pesa. E às vezes é chato quando são muito pesados e uma pessoa anda de um lado para o outro e a mim acontece-me volta e meia. Mas eu não me esqueço que ele está cá quando eu ando com ele. Tem uma presença física no meu mundo que chama por mim, que me lembra que eu estava com aquela ideia, com aquele romance, com aquela vida outra que me acompanhava ao pé de mim e eu vou lá outra vez. E nisso o objeto livre é absolutamente insubstituível face a qualquer outro. Os livros são e sempre foram janelas de imaginação. Os livros permitem-nos, nos momentos mais complicados, nós conseguimos imaginar outras... Não há nada mais forte, mais poderoso do que a imaginação. E os livros abrem a imaginação. A imaginação é o que faz com que seja tudo possível, quando tudo parece impossível. O Sérgio Godinho, que às vezes me dá o prazer de conversar comigo, escreveu, dizia-me a propósito da Maré Alta, que ele escreveu em 71, não fazendo a mínima ideia que um dia ia haver revolução, mas a Maré Alta é inspirada por muitos livros também, ou seja, por esta imaginação da liberdade. Dizia: a liberdade está a chegar, aprendendo a dar companheiro que a liberdade está a chegar, a letra mais pequena, 4 versos tão poderosos, escritos bem antes de podermos imaginar que existiria liberdade, que existiria 25 de Abril. Porque há a imaginação. Porque a imaginação é essa coisa poderosa de transformação. Não é apenas um vago desejo, não é apenas... A imaginação cria mesmo, cria a realidade que quer. Porque a imaginação põe-nos ativos. E ler é ativar essa imaginação. E eu se calhar acabava com uma coisa que se calhar não fica tão bem no lançamento de um livro, mas não resisto. Nós temos um problema com a diversidade do que podemos ler. E até com quão acessível está o que nos diz mais de proximidade para nós lermos. Temos em Portugal, temos no mundo e em Portugal, e em Portugal isto é particularmente pesado, uma enorme concentração do mercado editorial e também das livrarias, dos livreiros. Isso faz com que muitas vezes haja muitos livros muito parecidos uns com os outros e seja muito difícil encontrar outros livros. E as livrarias e os livreiros, que contra esta uniformização, em que temos o Theo Angelopoulos, que era um realizador de cinema grego, dizia sobre isto que é: temos gelados com várias cores, mas sabem todos ao mesmo. Ou seja, nós podermos ter sabores diferentes nos livros que lemos, eu acho que é um trabalho extraordinariamente importante, livrarias como aquela em que estamos hoje. E eu bem sei que isto é tudo cinismo e hipocrisia e nos mói, mas sabem, agora quando foi debatido o programa de governo, o governo disse que tinha incluído propostas dos partidos da oposição no seu programa. Nós fomos procurar quais eram as do Bloco e eram da área da cultura. E era precisamente o combate à concentração editorial e o apoio aos livreiros. Eu não sei se... Eu desconfio que talvez os partidos que hoje estão no governo não queiram exatamente fazer o que puseram no seu programa. Mas já agora, que eles foram buscar essa proposta ao programa do Bloco e puseram nos dele, eu diria que é de exigir. Agora é do programa deles. Estão lá, que os livreiros terão apoio e que queremos uma capacidade dos livreiros terem mais autonomia, mais capacidade de trabalho, porque é verdade, os livros têm um custo que para os salários portugueses às vezes as pessoas têm dificuldade, mas o custo é elevado para muitas pessoas com os salários e pensões, mas a verdade é muito baixo, nomeadamente para os livreiros e para o que podem ter, e eu acho que... Acima de tudo para os autores. Sim, para os autores, sim, este livro é um livro que nós dissemos 20 e tal autores, mais de 100 pessoas que nos deram testemunhos. Foi tudo porque sim, foi sempre uma dádiva. Ninguém está à espera, nem eu, nem o João, nem ninguém está à espera de receber nada com este livro. É o nosso combate também desse ponto de vista. Se é de nós os dois, interessa-me menos, mas interessa-me particularmente dos investigadores e dos ativistas que o escreveram e das pessoas que deram o seu testemunho, que deram porque sim.
Não estão à espera de receber nada deste livro, estão só à espera de dar. Mas é verdade que se podia viver de escrever livros, era uma coisa normal, porque escrever livros dá trabalho, embora não seja. Mas eu diria, já que está no programa, eu acho que daqui a uns tempos estava na altura de perguntar: olha, e aquela parte bonita que vocês têm ali no programa, aquilo vai para a frente quando? Tipo no Orçamento de Estado, a ver se aparece. É só votos de burro. Não interessa, está lá, temos que reivindicar. Não sei se alguém quer colocar alguma pergunta ou fazer algum comentário. Sim. Eu vou falar sobre o livro. A Catarina estava a falar e ligando o livro e também ao seu livro, ao vosso livro. Eu comecei a ler muito cedo e comecei a ler, porque em minha casa havia os neorrealistas. Eu teria aí uns 10, 11 anos. E os neorrealistas e o brasileiro, ajudem-me. Jorge Amado. Jorge Amado. Eu era uma menina, tinha 10, 11 anos, era uma menina mais ou menos protegida, e foi através dos livros que eu aprendi que havia uma sociedade muito diferente da minha. Ou seja, foi através dos livros que eu aprendi que havia gente que passava fome, que havia gente que não tinha casa, que havia mulheres que eram maltratadas. Eu felizmente cresci numa casa em que isso não acontecia, e foram os livros que me abriram desde muito cedo os olhos para o mundo. Para além do prazer que é ler um livro, eu tenho um prazer enorme com os livros. Eu venho todos os dias a esta livraria, que todos os dias ao almoço eu venho aqui. Eu vivo, esta livraria faz parte da minha vida. Tem, além de tudo mais, tanto a Susana como todas as outras meninas, são umas ótimas, e meninos Luís, são ótimos, e ajudam-nos imenso, e nós falamos com eles, e trocamos opiniões sobre os livros. Para além de tudo isso, os livros ajudaram-me a crescer, ajudaram-me a ter opções sobre a vida, ajudaram-me a ver o mundo como eu o vejo hoje. E particularmente sobre as questões que pôs e que falou sobre Portugal, eu aprendi o que era o Portugal através dos livros. E aprendi-o muito cedo, por volta de meus 13, 14 anos. E acho que eu noto agora, os jovens leem pouco, não é? Quando a Catarina falou nas questões que colocou no Portugal esquecido, eu digo-lhe uma coisa: eu contacto com muita gente, e contacto também com muita gente jovem. O que eu noto hoje em dia é muito pouca abertura para estas questões. E as pessoas muito voltadas para si próprias, para aquilo que o João referiu, para o eu, não é? Para o eu. Se calhar, a maior, em vez de verem apenas as redes sociais, se lessem livros, através dos livros poderiam ver a vida das outras pessoas, não é? E através daquilo que vocês fazem através deste livro, também os outros livros nos ensinam a vida dos outros, e que a vida dos outros não é igual à nossa, e também nos alerta para querermos que alguma coisa seja diferente e para transformar o mundo para que existam pessoas que vivam de maneira diferente. Era isso. Também estou a ler o livro, estou a acabar o livro que o João está a ler. Estou a vida do livro. Era apenas isso. E dizer que a Arquivo é realmente um lugar de eleição. Muito obrigado. E agradecer à Arquivo por ela existir. Muito obrigada. Não sei se haverá mais algum comentário. Posso só? Se não houver, mas primeiro vamos ver se há ou não há. A propósito dos livros e de estarmos aqui nesta livraria que eu há muito queria conhecer, deixem-me só homenagear alguém que morava aqui por cima, o Luís Capinha, que é um familiar e um querido amigo e uma pessoa também muito ligada à cultura aqui em Leiria e que faleceu. Nem de propósito, morava aqui por cima. Eu queria deixar essa recordação, essa lembrança. É algo pessoal, mas queria partilhar convosco. Obrigada. Algo mais? Posso fazer uma observação? Sim, claro. Tem isso, senhor? Vou voltar daquilo que disse a Margarida.
Só para dizer, eu desde, pronto, estou na política desde 2000, eu abandonei a política em 1992, fui por uma crise política, não gostei, abandonei e voltei em 2001 para a política, a convite do Bloco de Esquerda, lógico. Eu desde essa altura tenho batalhado muito pela educação e a formação. O que é isto? É que eu vejo hoje a juventude não sabe o que é política, não sabe o que é democracia, não sabe como se portar na democracia, não sabe comportar com os outros politicamente. E isto é que eu ainda não li o livro, adquiri-o agora, irei ler com calma, mas acho que eu desde 2000 mais ou menos, tenho lutado nesta matéria. Um deles tem sido o Heitor, a Manela, e a malta que está cá em Leiria no Bloco há muitos anos. É uma luta que é difícil de trabalhar. Nós fazemos essa formação, mas isto não chega às mãos de todos os jovens. Porque eu vejo, eu sou contabilista, eu sei o que é que faço com esta gente toda. Às vezes estou a queixar o que é que se podem fazer para ter algum dinheiro. Eu sei. Mas eu não posso resolver o problema. O problema é que as coisas não estão tão fáceis como isso. Se as pessoas tivessem um bocadinho de lente, como trabalhar na política, como tratar a democracia. Isso é que é importante, tratar a democracia. É que a democracia nem sempre é bem tratada. É maltratada por muita gente de má fé. Obrigado. Obrigado. Bonito. Posso dizer qualquer coisa? Eu não concordo contigo. Ou seja, eu percebo esse sentimento e essa frustração, absolutamente, compreendo. Mas eu não acho que nós possamos dizer que as gerações mais jovens não se interessam tanto pela política ou não se interessam tanto pela democracia. Eu acho que há perigos diferentes nas várias gerações. E temos que ter cuidado porque as gerações estão a lutar com os seus próprios perigos a cada momento e com as nuvens que vêm no horizonte a cada momento. E há momentos históricos em que as gerações têm a perspectiva de que estão a construir e têm muita confiança em que estão a construir, e há momentos históricos em que a perspectiva é de perda permanente. E isso é verdade ao longo dos tempos. E eu acho que neste momento, quem é mais jovem, depende do sítio do planeta onde vive, mas aqui neste nosso canto europeu, leva com muito discurso e muita ação também sobre... Eu uma vez ouvi uma coisa muito cruel, dita por uma pessoa já com alguma idade e que teve muita responsabilidade na vida, que disse assim: não, do alto do seu privilégio, devo dizer, do alto do seu privilégio de homem e de homem com possibilidades económicas, dizer, não, nós vivemos aqui um período extraordinário em que tudo se podia, em que foi tudo melhorando, agora acabou a festa. E isto que eu ouvi dizer, de uma forma tão cruel, não importa... Na verdade é dito, ainda que de formas menos óbvias, mais escondidas, todos os dias. E isso é um problema. Essa ideia de que o que podia ser... Que é uma ideia mentirosa, não é? Porque não é verdade que tenha havido uma grande festa para ninguém. Para ninguém. Sempre houve uma elite privilegiada que quis fazer o que fez e houve uma quantidade avassaladora, uma maioria gigantesca de pessoas que trabalhou muito, com vidas duras, muito duras. Mas a perspectiva, o dizermos que este é o momento de construir outros futuros, que não vivermos pior do que os nossos pais ou do que os nossos avós, ela é fundamental. E eu acho que neste momento, eu acho que as gerações mais novas são politizadas. Acho que discutem muito política, são muito polarizadas, vivem num meio vivem num meio de informação muito de algoritmo, em que nós temos acesso muito àquilo em que nós já acreditamos e, portanto, reforça o que já se pensa e não tem contraditório, e que perderam muitos espaços de decisão em que havia contraditório e que eram muito importantes para determinado tipo de ação coletiva. Há dois exemplos que eu costumo dar sempre sobre as escolas. Não foi a geração mais nova, se calhar foi a minha, na verdade, que fez a transformação das associações académicas
isso foi depois da luta das propinas, eu ainda fiz a luta das propinas, depois acabou, em comissões de festas, em que a disputa é mais o dinheiro das cervejeiras do que a política da universidade. Não foram as gerações mais novas que transformaram as associações de estudantes do ensino secundário em disputas de agências de viagens sobre as viagens de finalistas, em vez de discussão sobre o que se passa na escola. Mas a verdade é que foram perdendo e houve alterações legislativas que acabaram com democracia e espaço de debate e decisão dentro das escolas, que também fizeram com que esta mudança acontecesse. E hoje há muito menos debate político do concreto, do que é que nós vamos aqui fazer neste nosso espaço, em que as pessoas estão no mesmo espaço, mas têm ideias diferentes e têm que discutir, e passou-se muito do ativismo para uma questão de redes isolada, em que as pessoas fazem muitas ligações com pessoas que pensam o mesmo e com menos exercício de contraditório e de pensar. E isso é algo de novo. E nós temos que, não sei, temos que nos reinventar e discutir isto. Força. Eu acho que há diferentes formas de fazer política e nem todas têm que ser exatamente na questão político-partidária. E eu discordo um pouco da opinião, não me lembro do nome do senhor contabilista, não me lembro do nome Tejeira, porque a verdade é que nós vamos percebendo aqui, pelo menos em Leiria, que é a zona que conhecemos melhor, que há muito gerações mais novas a criarem algumas associações, a participarem, a programarem, a organizarem coisas em diferentes áreas, não só na cultura, mas em diferentes áreas, e algumas delas têm acontecido aqui. Nós somos muito frequentemente aqui na Livraria Arquivo solicitados para receber essas questões, essas iniciativas. Por outro lado, ex-colegas meus professores, eu já fui professor e sou professor, portanto estou neste momento a dar aulas, dizem que nunca, há muitos anos, que não viam tanta discussão política entre os alunos no recreio da escola. Eventualmente, digo eu, por causa do advento do Chega, que tomou muitas discussões e eu lembro-me de naquela célebre eleição entre o Freitas do Amaral e o Mário Soares, e havia às vezes quase pancada, e eu na altura andava numa escola secundária, na escola da Câmara, na Afonso Lopes Vieira, julgo que até se calhar o que era o presidente nessa altura, e havia muita discussão política entre nós, obviamente com os argumentos que trazíamos de casa e que ouvíamos de casa. E estes meus colegas disseram que isso voltou um bocado a acontecer agora com esta questão do Chega. Desculpa lá esta comentário. Agora, aquele senhor. Eu fui professor 42 anos e 6 meses. Portanto, tenho algum conhecimento da realidade. E há uma questão que eu penso que é transversal a todo este debate. Quando se falou do livro, quando se falou das ambições e das expectativas dos jovens, como falava a Catarina, que é o problema da nova gestão do tempo. Isto é, ler um livro exige um certo tempo mais maduro, mais lento. Ambicionar a qualquer projeto é preciso cabocar nele, é preciso investir, é preciso esperar. E hoje há, penso eu, como já se falou aqui do individualismo, o consumismo de tudo. E não é culpa não é culpa de quem consome, é culpa de quem criou. Por exemplo, uma coisa que não foi aqui falado, por exemplo, a questão do turismo e das viagens hoje é transformado numa indústria de consumo. É tão giro, eu vou ali, eu vou acolá, etc., para ir em excursão e vir embora sem perceber a realidade. Outra coisa é as transformações do mundo e da sociedade. Há ciclos na história, obviamente, a Catarina referiu isso, e há ciclos pendulares também, não é? Mas há aqui uma questão, é que as verdadeiras transformações não se compaginam com a nossa vida, enquanto pessoas. Portanto, ultrapassa a nossa vida. Ou seja, esta contradição cada vez mais aguda
na gestão do tempo, parece-me que é uma questão transversal na nossa sociedade e para a qual eu não tenho, obviamente, a resposta, mas é uma questão que me parece ser bastante preocupante. Apenas para dar uma nota de esperança também. Eu sou professor, não há tantos anos, mas sou professor desde 1992, salvo erro, sim, mas já lá vão alguns. E é certo que num nicho muito próprio, mas tenho visto cada vez mais alunos interessados em discutir e em pensar de outra maneira, como eu há pouco referi. E ainda agora, há pouco tempo, alguns alunos meus estiveram pela primeira vez numa manifestação que ocorreu no Porto, por contraponto a uma outra manifestação. Isto é, foi convocada uma concentração neonazi, que teve poucas pessoas, e houve uma outra manifestação ao lado, pela democracia e contra o ódio, que teve muito mais pessoas. 2 dos meus alunos estavam lá. São 2 miúdos muito franzinos e muito simpáticos. E tiveram a preocupação de documentar com um vídeo um dos manifestantes neonazis que estava a transpor o cordão policial e a tentar agredir e insultar um manifestante. E numa correria em que isso aconteceu, foi rasteirado. Foi rasteirado por um homem muito forte, alto, que, além de o rasteirar, o perseguiu e começou a bater-lhe. O meu aluno, na ingenuidade, começou a chamar pela polícia pedindo auxílio. Era a polícia que o estava a agredir. Foi preso, detido, juntamente com o seu colega, 2 miúdos franzinos e muito novos ainda, têm 17 ou 18 anos, estão no primeiro ano. Um deles foi esbofeteado na esquadra pela polícia. A ingenuidade deles não lhes permitiu fazer uma queixa ou dar uma outra visibilidade a esse assunto que a merecia. Como é evidente. Até porque a polícia imediatamente disse que tinha sido insultada. E ele dizia-me a mim: pois, professor, claro que eu o insultei. Eu fui rasteirado por um homem muito grande que me bateu, eu insultei e pedi ajuda e chamei a polícia. Eu não sabia que ele era o polícia. A grande vantagem disto tudo é que eles experimentaram. Correram risco. A coisa não correu bem sob esse ponto de vista imediato, mas foi a melhor coisa que lhes podia ter acontecido, porque já sabem como é, já sabem que o que pode acontecer, percebem melhor a disputa que ocorre e tiveram uma consciência vívida do que está em jogo. E por isso o que falta muitas vezes é essa capacidade de experimentar e de sair da toca do coelho em que os algoritmos nos metem, porque o algoritmo é como que cavar no mesmo. Estamos sempre a receber no feed coisas que nos conformam, que nos confirmam e que nos conformam. E o que nós precisamos é de coisas que nos tragam, pelo contrário, inconformismo e que simultaneamente nos tragam também diferença. E eu acho que eles estão a ser capazes disso e vão precisar da ajuda de todos, porque, mais uma vez, é preciso discutir e é preciso estar juntos. Isso é uma coisa que me parece fundamental, em particular depois da pandemia. Há uma enorme necessidade de estarmos juntos. Parece-me essencial fazer esta pergunta tendo em conta o percurso político de ambos. Nos últimos anos, um pouco por todo o mundo, mas particularmente na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, assistimos ao crescimento de forças políticas disruptivas. Podemos falar de Putin, Donald Trump, Bolsonaro, do Partido Grego Aurora Dourada, da Le Pen, do Fratelli d'Italia, do André Ventura e do Chega. Estamos a assistir ao crescimento notório da direita radical e da extrema-direita, que são coisas diferentes. No vosso entender, trata-se do crescimento de novas forças políticas ou de uma aproximação às velhas ideologias fascistas? Há de tudo. Isto é, há de facto... há pessoas que há muito tempo queriam ter um contexto favorável às suas ideias de antanho
reacionárias que estavam envergonhadas e que não tinham um contexto para se exporem. Isto é, sempre houve em Portugal pessoas muito racistas, pessoas muito saudosas das colónias, pessoas saudosas do salazarismo, saudosas de Deus, Pátria e Família, e essas pessoas sempre existiram, sempre foi um número, não despiciando, embora minoritário, altamente minoritário, e encontram hoje um eco. E depois há todo um outro conjunto de pessoas maior que sente dificuldades reais e que dá a essas dificuldades reais respostas fictícias, erróneas e que são muitas vezes fabricadas por fatores vários, desde aquilo que aquele senhor disse que é uma tendência enorme para a mercantilização de tudo, da experiência, da informação, e que é também para esta nova economia da atenção que é muito dispersa e em que precisamos cada vez mais de sensacionalismo, de emoção, no sentido, não é emoção sensível, não é emoção que enriquece, é aquela emoção que, pelo contrário, é feita de esquecimento. É uma emoção que precisa de outra emoção maior para se rapidamente esquecer. De um clique que rapidamente esquece o outro. É um esquecimento, aliás, generalizado e que vive a velha história, não é? Como é que é possível que na campanha eleitoral em que o Trump ganhou, no mesmo dia em que Hillary Clinton apresentou o seu programa eleitoral, o seu programa económico, que ela supunha que ia ter grande difusão nas redes sociais, o tweet e o post que mais difusão teve, de longe, foi sobre um escândalo chamado Pizzagate, um escândalo, quer dizer, uma conspiração absurda, que dizia que numa pizzaria de Washington o casal Clinton, com também conexões à Angela Merkel, que seria neta do Hitler, e ao outro, aquele milionário, o Soros, não é? Que tinham, portanto, uma espécie de tribo mafiosa que, além de pedófila, extraía órgãos às crianças e comercializava isto numa pizzaria de Washington. Há 100 e tal congressistas americanos que difundiram estas ideias. Esses 100 e tal congressistas americanos são fascistas, são, acima de tudo, pessoas profundamente oportunistas, que obviamente juntam esse oportunismo a uma visão conservadora e a uma visão de autopreservação do que eles representam de elite financeira, que é o Trump também. E, portanto, temos de tudo. Temos os reacionários de sempre e temos as pessoas que são engolidas na voragem desta nova economia da atenção e da toca do coelho que representam estes algoritmos. Já agora, quem é que produz os algoritmos? Não esquecer o que disse o António Guterres. Está aí um grande problema, nomeadamente no que diz respeito às questões de género. As pessoas que produzem os algoritmos, 4/5 são homens. E os algoritmos não são neutros, reproduzem os nossos esquemas de percepção, as nossas visões do mundo. Essa história dos algoritmos serem neutros é falsa. E, portanto, e depois há as pessoas que vivem mal, que têm problemas que são esquecidas, e que encontram soluções falsas para problemas reais. E nós temos que falar com essas pessoas. Dá licença. Eu estou toda, por favor. Só uma coisa. Já não fazia a propósito aqui no encontro deste, eu referi isso. Que é, sendo isto tudo verdade e com uma dimensão global, se bem recordar, com certeza que se recordarão porque são estudiosos do assunto, que nos anos 60, 70 havia apenas 3 agências noticiosas no mundo e que 90% das notícias que circulavam no mundo passavam por essas 3 agências noticiosas. Até que houve um movimento que quis criar uma africana, uma agência africana. E teve apenas tempo de vida de cerca de um mês, porque foi arrebentada a bomba. Foi arrebentada a bomba. Ou seja, não é a mesma coisa, mas tem a mesma essência. Eu concordo com o que os dois disseram, queria só acrescentar uma coisa que eu acho que é importante. O que discutíamos ainda há pouco, da forma como o futuro se apresenta, ou seja, se o poder económico quer ou não a ideia de que não pode haver mais progresso social. A inovação ficou descolada do progresso social. Durante muito tempo nós inovamos e temos progresso social, a nossa vida como uma comunidade melhora.
E hoje, a concentração de riqueza vive da ideia de que a inovação não corresponde a progresso social. E é isto que faz com que as novas gerações se sintam desapossadas de uma ideia coletiva, mas não são só as jovens gerações, as mais velhas também. Da mesma forma que consumir conteúdos de forma autonomizada, com estes algoritmos, também não é só a geração mais jovem que os consome assim, são todas as gerações. A única diferença é que as gerações mais velhas tiveram a transição. E os mais jovens podem não ter feito a transição e, portanto, às vezes ser mais complicado ficar preso na ratoeira. Mas estamos todos presos na ratoeira. É bom sair dela, é discutir para sair dela. É bom não acharmos que os mais jovens têm um problema qualquer, que não percebem aquilo, que os outros todos são imunes. Não. Isto está a acontecer. E é preciso compreender também que as questões das redes sociais, da forma como se consome hoje informação, às vezes já tem tantas formas que eu prefiro a expressão algoritmo do que redes sociais, porque depois o que é isso, já tudo é. São formas de, não só, como dizia o João, cuidado, porque nós estamos a falar de 4/5 das pessoas que fazem isto são homens, a generalidade são brancos, são quase todos crescidos no mesmo hemisfério, isto é tudo muito perigoso. Mas para além disso, são um trabalho de capital intensivo. Ou seja, é preciso muito dinheiro. E é preciso perceber quem é que quer gastar muito dinheiro com isto. E reparem numa coisa. Estas forças violentas são disruptivas da ideia de comunidade. Mas não são disruptivas para o poder económico. De maneira nenhuma. Não têm nenhuma proposta que combata a concentração de riqueza como ela existe hoje em níveis que só são comparados ao que acontecia antes da Primeira Guerra Mundial. E estes algoritmos, eu volto a dizer, são de capital intensivo. Isto é uma luta contra o poder económico. Não temos dúvidas nenhumas sobre isso. É mesmo soberania popular contra o poder económico. E para terminarmos, gostaria de vos fazer esta pergunta. Acreditam que, como o Sérgio Godinho escreveu e canta, acreditam que no futuro será possível haver para todos a paz, o pão, a saúde, a habitação e a educação? Só liberdade a sério como não é. Ou então, para que serve a utopia? Serve para continuarmos a caminhar? Sim, a utopia serve para continuarmos a caminhar. É a velha história do fio do horizonte, nunca se alcança, no entanto, orienta-nos, não é? A questão é mesmo essa. É possível. E o dizer é possível significa dizer está tudo em aberto. Não há nenhum... o fim da história não está contado. Mas também não há nada que nos garanta, e quando se diz é possível, essa hipótese está contemplada, que as coisas não corram mesmo mal. Podem correr. Em suma, não há nenhuma fatalidade, não há nenhum determinismo, e depende muito de nós. Não isoladamente, mas de nós organizados. É possível. É. Eu também acho que é possível. Eu diria mesmo que a única... É uma corrida pela nossa vida, não é? Nós precisamos que seja possível. Nós temos que o fazer possível. O problema é que não está nada garantido. Mas há tantas... Vejam bem, num mundo que está tão polarizado e num país em que cresceu uma força de extrema-direita tão depressa como Portugal, eu não sei se viram há uns dias greves de motoristas de TVDE. E de repente, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, mas também no Porto e também em Faro, e julgo que em Braga também aconteceu, em mais cidades, nós tínhamos lado a lado trabalhadores naturais de Portugal, com trabalhadores que vieram de outros sítios e têm uma situação regularizada, alguns até já têm a nacionalidade, com trabalhadores que estão numa situação muito vulnerável, sem uma regularização da sua residência em Portugal, e estavam todos juntos. Eu não estou a dizer se as reivindicações eram todas justas ou não. O que eu digo é que a sua condição era a mesma e estavam juntos a dizer da sua condição. E isso, se calhar, é um bocadinho contraditório com tudo o resto que nós vemos. E, portanto, o mundo tem sempre muita gente a pensar e a encontrar-se de formas diferentes. E eu acho que as disputas pela presença acho que os partidos políticos, a disputa institucional é extraordinariamente importante. Mas ela não é um fim em si mesmo. E não é ela que vai transformar nada. O que vai transformar é a capacidade das pessoas de olharem à sua volta e
e de imaginarem outros futuros em conjunto. E isto é uma disputa muito complicada, mas em que não está nada perdido. Perdemos se acharmos que está perdido. Exatamente. Se nós acharmos que está perdido, se nós deixarmos-nos ficar isolados, se nós não quisermos imaginar, fazer as coisas de uma outra forma, continuar a criar outros futuros, então estamos condenados. Mas não há razão nenhuma para não estarmos. E, aliás, há a belíssima prova que nós temos ao longo da história de que quando ninguém estava à espera, as coisas puderam mudar. Não é? Porque por baixo as coisas vão mudando. Porque há muitas correntes no mar, porque as coisas são diferentes. E eu acho que essa imaginação, essa capacidade de nos juntarmos, está aqui ao nosso alcance. O que é preciso mesmo é não deixar de a querer fazer e não deixar de imaginar. Não deixar de imaginar outro futuro coletivo. Isso é a tarefa mais difícil, mas a única que tem sentido. Catarina, é uma coisa, eu entendo, como a Catarina disse, que não é por via institucional que nós lá chegamos. Mas por isso é que eu ponho o problema. Como é que... Eu já também entendo que não é por via... Agora vou avançar mais. Já lá vai o tempo em que... Eu tenho 75 anos. Já lá vai o tempo em que eu entendia que nós tínhamos foros de revolução, tínhamos aquelas coisas todas. Tudo isso falhou. Eu já não estou nessa, como é evidente, entendo que não é por via de revoluções com morte, não entendo que seja essa a solução. Mas também já não tenho ilusões que seja por via institucional que nós vamos lá chegar. O meu problema neste momento, eu digo que ando perdida, porque neste momento, eu digo que ando perdida, ando perdida. Neste momento, a minha questão é como é que eu entendo quanto disse e subscrevo o que disse, mas como é que nós vamos chegar lá? Eu não digo que nós vamos chegar, eu tenho que ter esperança que vamos atingir. Agora não sei, nem vislumbro como é que nós vamos atingir. Na medida em que aquilo que a minha juventude, e na minha juventude, tudo aquilo que a minha juventude sonhou, caiu. Foi horrível. Eu agora ando a ler tudo, ando a ler muito sobre a China, sobre o Putin, ando a ler muito sobre todas as experiências que caíram completamente. É evidente que a minha juventude, uns eram maoístas, outros eram do PC, outros eram maoístas, outros eram... Pronto, era tudo, andava tudo nessa onda. Tudo isso caiu e bem, não é? Nós todos tivemos uma desilusão enorme, não é? Ninguém defende a luta armada. Eu sou uma geração em que se defendia isso. Eu assumo isso, não tenho problema nenhum sobre isso. Ainda bem que eu defendo isso. Não, neste momento não. Acho que não. Acho que tudo isso foi um logro. Se calhar aquilo olha para mim e acha que não foi. Mas eu acho que foi. Ele olha para mim e acha que não foi. Mas eu assumo que foi. Não subscrevo minimamente. Agora pergunto como é. Gostei muito das suas palavras, achei-as lindas, as palavras que disse no fim. Só que ficamos, como é que atingimos? Como é que lá vamos? Também acho que por via institucional não vamos. Como é que atingimos? Ou se há... Eu sei que também não sabe, não é? Ou luta por essas ideias. Depois lutamos por essas ideias, mas como? Sim, mas temos de ter estratégia, certo? Não Pois, chega a ter... Pois é, sim, e essa estratégia, por isso é que eu digo que ando perdida. Eu não vejo estratégia. Sim. Eu estou-lhe a dizer, acabo por dizer, isto é a minha posição neste momento. Eu ando perdida porque não sei. E gostaria, olha, se alguém me dissesse, eu ficaria muito contente, mas não acredito. Ora então, última pergunta. Quero responder antes que Ou juntamos. Se é o mesmo... É? Ok, então eu falo agora e depois... É isso? Ok. Então, claro que ninguém tem resposta, não é? Andamos todos à procura da resposta. Eu tenho algumas ideias, não enquanto ideias finais, mas digamos assim, aquelas coisas... Como é que uma pessoa atua? Como é que dirigimos o nosso cotidiano?
Isso eu sei. Não, mas não é só isso. Não, o nosso cotidiano coletivo enquanto luta, não o meu cotidiano, mas Não, mas eu digo o nosso coletivo cotidiano, sim, isso eu sim. sei. Não, mas quer dizer, eu acho que nós não vivemos um período pré-revolucionário em que vai haver uma revolução que vai contra o poder económico e que vai... Eu não acho isso. Mas acho que nós podemos aprender com algumas coisas que fizemos. Em primeiro lugar, não é verdade que o que a sua geração fez não tenha construído. Eu tenho 50 anos, tenho menos 25 anos. Sou uma filha da escola pública e uma mãe no Serviço Nacional de Saúde 2 vezes e correu muito bem. Eu sou muito grata. E, portanto, eu acho que foi tudo... Não, eu acho que se mudou mesmo. E a minha geração tem... Mudou, é óbvio. Não, ou seja, e ainda bem que se acreditou em todas as coisas, mesmo depois tendo que fazer críticas e tendo percebido os enganos. O ter acreditado nas coisas foi um motor extraordinário para fazer coisas que em Portugal era impossível ter feito. Isso foi, exato. E tenho filhos que foram também, como você, filhos da escola pública e também os criei nessa... Claro. Acho que os Sim. criei assim. Mas há uma coisa... nós neste livro, quando falámos com as pessoas, tentámos apontar pistas do que são as mudanças em que as pessoas se podem mobilizar, juntar e mobilizar para querer construir. Há uma aprendizagem, que é a aprendizagem do bloco, e para mim é bastante importante, e é aquela frase de Miguel Portas, do correr por fora e correr por dentro. Também não acho que a mudança venha das instituições. Mas é preciso que as instituições operem a mudança para as quais a sociedade está a mudar. Quando o Bloco se formou, depois da derrota no referendo do aborto, a seguir, quando houve outro referendo, havia lei para as mulheres terem direito à interrupção voluntária da gravidez. Quando o Bloco chegou ao Parlamento e o movimento LGBT pelos direitos estava mais forte, houve força e houve quem na instituição trouxesse do movimento. Se nós tivéssemos levado só da instituição, era só ridículo e não ia a lado nenhum. Mas havia movimento social para criar. O que nós tentámos também com este livro foi perceber em várias áreas, e nomeadamente em áreas que são também de poder económico e, portanto, mais complicadas, como a habitação, onde é que pode haver uma mobilização social que crie ideias suficientemente fortes que obriguem as instituições. Porque isso é muito importante. E eu acho que neste período, se calhar, essa capacidade de mobilização democrática em torno de temas pode provocar mudanças que abrem outros caminhos e que permitem semear outros caminhos. Porque também não acho que estejamos em condições de dizer que agora vamos fazer a revolução. Mas se nós conseguirmos... A crise da habitação não está cá agora, certo? Mas foi possível nos últimos anos ter muito mais mobilização sobre a questão da habitação, mais do que nunca. Bem, sei que agora temos um governo de direita, mas as eleições nem sempre representam imediatamente o que está a afligir as pessoas. Se nós conseguirmos manter a reivindicação em questões básicas sobre a habitação, será que nós não conseguimos depois que as instituições tenham que mudar alguma coisa? Eu acho que conseguimos. Assim como acho que contra a agenda ultraconservadora, que não é a nossa, e que é uma armadilha, na forma como é lançada, devemos ter muito cuidado para não cair em todas as armadilhas de responder a toda a agenda ultraconservadora, mas devemos não desistir de ter uma agenda nossa, de progresso, de direitos, própria, que possa avançar, porque isso é a melhor maneira de que a agenda ultraconservadora não vá para a frente. Nós não vamos discutir retrocesso, nós vamos discutir outra coisa, que são avanços que faltam e que são necessários. E há depois uma matéria que eu acho que é mesmo uma questão que eu acho que vai decidir muito do que vai ser a política nos próximos tempos. E eu tenho uma convicção sobre ela, bastante forte, estas mais a pensar, que é sobre como é que se responde a este momento. Existe a ideia, muitas vezes, dos cordões sanitários à extrema-direita como uma espécie de frentes antifascistas em que toda a gente que não é fascista aceita o mal menor para travar a extrema-direita. Os resultados têm sido desastrosos. A extrema-direita só tem crescido na direita, na Europa toda, com essa política. E mais, em momentos em que, por exemplo, há países em que seria possível à esquerda estar num processo de liderança, porque tem mais força do que o centro, para combater a extrema-direita. Veja-se, por exemplo, o caso da França, com Le Pen e Mélenchon. Nós vemos as forças que se dizem democráticas ao centro a recuar nesse apoio e a não fazer essa frente e a deixar a extrema-direita ganhar cada vez mais espaço. Ou seja, quando chega a tocar o poder económico e a estrutura da economia, a frente antifascista já não funciona. E como não funciona, e como a frente antifascista significa que a economia vai ficar exatamente na mesma,
que não se imagina outro futuro, a extrema-direita cresce com o ressentimento de quem não vê nesta política um futuro. E eu acho que esta discussão na política nós vamos ter nos próximos tempos muito importante em Portugal. E eu acho que é preciso toda a aliança para não deixar que haja retrocessos, mas é preciso haver disputa e é preciso haver projeto que afronta o poder económico e que não diz que vamos ficar todos muito quietinhos, porque senão, se não aceitarmos o mal menor, vem aí o mal maior. Porque cada vez que aceitarmos isso, o mal maior só cresceu. E eu acho que este é o debate dos nossos tempos, acho eu. Uma intervenção. Assim, eu ouvi e gostei, mas eu acho que também a mudar a sociedade. Como é que nós mudamos a sociedade se eu não a mudo? Se eu tenho o meu vizinho, eu tenho a minha casa, tenho imensas coisas, até guardo os lençóis, os cobertores, os copos, para os meus filhos, para quem vier, e depois acumulamos. Ou seja, se eu tenho uma pessoa que está ao meu lado, não é? Se queremos mudar com a sociedade, nós não vamos mudar a sociedade, penso eu, não vamos mudar Portugal, mas eu posso ajudar o meu vizinho. Este vizinho pode ajudar o outro pode ajudar o outro. E nesta consequência, eu acho que nós conseguimos e que se faz. Por exemplo, eu sou, não sou assim um exemplo muito, porque eu também fui adotada por pessoas de raça branca e estou aqui. Portanto, sim senhor, muito obrigada. É igual a todos os outros? Sim, não, mas para dizer, isto há 60 e tal anos atrás. Portanto, há uma mudança. A mudança é lenta, mas existe. Agora, nós como sociedade, eu como pessoa, a minha amiga como pessoa, a outra pessoa, se eu pedir, se eu disser, vamos mudar, vamos fazer juntos. E juntos conseguimos. Agora, dizer que a sociedade vai mudar. Não, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar dentro de mim, porque se eu não mudar não adianta. Posso estar a fazer imensos discursos, posso dizer que sim senhor, e não sou capaz de, por exemplo, mesmo tendo dinheiro, não, eu hoje não vou almoçar, ou almoço de outra maneira, porque também se não comer depois também não me ponho em pé, verdade? Mas posso comer um bocadinho não tão caro, que possa ajudar outra família, certo? E se nós fizermos isto sim vai mostrar o que é as pessoas. Não, quem somos também não interessa. Interessa que somos este grupo, que somos uma sociedade juntas. Não é ironia. Eu vivo. Eu experimento fazer isto com as pessoas. E vejo que aos poucos e poucos as coisas mudam. As coisas mudam se eu acreditar. Tenho a minha casa, sei quantos lençóis, para amanhã, para o outro amigo que vier, que nunca mais vem, não é? Que nunca mais vem e eu acumulo. Não é? Não quer dizer que eu não tenha, porque tenho que ter as coisas, mas eu acho que nos podemos ajudar juntos a acreditar, não é? Acreditar, eu tenho a minha ideia, posso ser de um partido, outro pode ser de outro partido, mas é esta sociedade, é esta comunidade, e se nós formos pela comunidade, no sítio onde estamos, consegue-se, sente-se, pronto, porque depois, como estamos cá em Portugal, existem os brancos, os indianos, sente-se o racismo? Sente-se. Mas podes responder de outra maneira. Podes não responder com o racismo, podes responder com um bom dia. Até a pessoa nem te vai dizer nada, mas não faz mal. Vamos mudando. Não, isto não é ironia, é verdade. Isto é verdade. Pois, há várias escalas de intervenção, todas elas são possíveis. Isto é, eu acho também que tens razão, que não é possível apenas... eu estou a tratá-la por tudo porque ela é minha tia, não é? A senhora que a adotou foi a minha avó. Eu acho que cada um de nós tem essa obrigação. Não nos podemos demitir por causa por ser tudo estrutural. Quer dizer, as estruturas às vezes podem ser metafísicas, estamos sempre a remeter para as estruturas e não fazemos nada. Claro, não é? Como aquele cartoon do Quino em que há um senhor que está muito bem posto, com um robe chique e um lenço, e por cima do criado, que está curvado e que ele usa como escada, retira o livro do Marx, O Capital. Claro que todas essas contradições são absolutamente nocivas. Claro que nós temos que dar exemplo, fazer a proximidade, as redes, a entreajuda. A extrema-direita cresce quando não há laço social. Aliás, ela cresce mais precisamente nos sítios onde não há serviços públicos, onde as pessoas estão mais isoladas. Em França há estudos consolidadíssimos sobre isso. Os serviços públicos desapareceram, os territórios ficaram desertos,
as redes de entreajuda desapareceram e aí o sentimento de insegurança social e de ressentimento cresce. Portanto, eu acho que uma coisa e a outra se juntam. Temos que fazer o que cada um pode fazer, mas se conseguirmos a outra escala mais ampla ainda, que, como disse a Catarina, enfrente também, agora vou usar a mesma palavra, as estruturas económicas, as estruturas racistas, as estruturas patriarcais, e que isso se faça também já agora com leis, com instituições também, com medidas, isso não nos exime de, em cada dia, em cada espaço, com cada grupo, fazermos o melhor que pudermos. As escalas todas exigem-se umas às outras, eu acho. Muito bem, vamos terminar. Já são 8h20, portanto, 8h22, vamos terminar. A conversa está muito boa, tenho muita pena. Catarina Martins, João Teixeira Muito obrigado Lopes, à livraria. obrigada pela vossa generosidade. Obrigada a todos e a Muito obrigado por terem também. vindo. Obrigado. E agora, os Assim. vereadores estão